E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Hoje teremos o quê? Hoje teremos a atualização na playlist Renascimento. Eu espero que vocês gostem da história, ela é bem bacana, bem interessante também. E quando vocês terminarem de assistir, ou antes mesmo, agora, não se esqueça de curtir e de comentar, por gentileza, que se eu não falar agora, vocês vão acabar se esquecendo totalmente mesmo. Se você não souber o que comentar, comenta qualquer coisa que você tenha gostado no vídeo, qualquer frase que tenha te chamado bastante atenção, tá? Só, por favor, não comenta, gente, não comenta coisa ruim, tá? Que eu fico triste e agora eu tô apagando esses tipos de comentários chatos. Eu vou lá e apago. Eu não fico mais levando pro coração não, tá bom? Eu espero que vocês tenham um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Um beijo e tchau. Dá tchau, neném. Tchau! No meio do caminho para o hospital com a medula óssea que salvaria uma vida, o piloto anunciou uma emergência. Vamos fazer um desvio. Sloane, o caso de caridade que meu amor de infância patrocinava havia anos, avançou sobre a comissária de bordo com os olhos cheios de lágrimas. Ela gritou que o crio resfriador de medula óssea em meus braços não transportava tecido médico, mas uma bomba relógio. Num instante, fui jogada no chão como um terrorista e revistado. Lembrando que a mãe do meu amor de infância estava esperando um transplante de medula óssea, caí de joelhos ali mesmo. Assinei mais de uma dúzia de termos de responsabilidade. Então, chorando, implorei ao piloto que não desviasse o voo. Consegui. Entreguei a medula no último segundo. A mãe dele sobreviveu. Mas, no dia da alta, Jacob me arrastou até o terraço do hospital. Ele apertou minha garganta com tanta força que eu não conseguia respirar. Sloane só estava atuando. Era uma brincadeira. Se você não tivesse feito aquele boletim de ocorrência, ela não teria ido para a prisão. Ela não teria se matado. A mãe dele observava com os olhos frios de ódio. Era só um pouco de medula, ela cuspiu. Você levou aquela pobre e doce garota à morte por nada. Então os dois avançaram e me empurraram da beirada da cobertura. Meu corpo se despedaçou contra o asfalto. Quando abri os olhos novamente, estava de volta à cabine do avião. Exatamente no momento em que Sloane afirmou que havia uma bomba na minha caixa. Desta vez, terminei de recitar meu juramento de Hipócrates. Afinal, não sou eu quem está deitado na mesa de cirurgia esperando um transplante invasivo. A caixa que ela está segurando não é medula, é uma bomba. Sloane se jogou de repente sobre a comissária de bordo, com os olhos vermelhos e a voz trêmula de terror fabricado. A cabine inteira mergulhou em um silêncio absoluto. Olhei ao redor, atordoada. Eu renasci? Na minha vida passada, implorei de joelhos para a tripulação. Não é uma bomba, gritei até minha voz falhar. São células-tronco, é para uma cirurgia que vai salvar uma vida. Temos todas as autorizações do hospital e toda a documentação. Por favor, não desviem este avião. Troquei minha dignidade e quase minha vida pela chance de salvar a mãe de Jacob. E qual foi o resultado? Jacob e a mãe dele passaram a me odiar e me assassinaram, jogando-me de um prédio de 20 andares. Desta vez, não vou bancar a mártir. Sloane cobriu a boca, parecendo prestes a chorar. Eu ouvi. Ela acabou de dizer que se isso abrir, todos nós vamos morrer. O olhar da comissária de bordo se voltou para mim. Os passageiros ao redor entraram em pânico. Olhei diretamente para Sloane. Você está disposta a assumir a responsabilidade legal por essa declaração? Você sabe exatamente o que há aqui. Ela mordeu o lábio e se escondeu atrás de Jacob, enquanto as lágrimas escorriam instantaneamente. Jacob se levantou protegendo-a. Carrie, por que você está gritando com ela? Como se eu fosse quem estivesse causando toda aquela confusão. Ele me puxou para o lado, falando em um tom baixo e condescendente. Ela viu o quanto você estava estressada. Só está tentando aliviar o clima. Além disso, a Sloane só quer brincar. Qual é o problema de entrar na brincadeira por um tempo? Olhei para o rosto lamentável de Sloane e soltei uma risada fria. Ela realmente adorava atuar. Era um desperdício não estar em Hollywood. Em vez disso, passava o tempo aterrorizando o hospital. Quando um paciente tinha uma simples gastroenterite, ela dizia à família com expressão séria. Pode ser câncer terminal. Melhor começar a planejar o funeral. Quando uma mulher estava em trabalho de parto, dizia ao marido desesperado. Houve complicações. Nenhum dos dois conseguiu sobreviver. Ela chegou até a dizer a um pai, durante o check-up do filho. Sua esposa está traindo você. Nenhum de vocês tem o tipo sanguíneo compatível para ser o pai dessa criança. Enquanto as pessoas desabavam em lágrimas, ela caía na gargalhada. Meu Deus, vocês são tão sensíveis. Minha atuação é boa demais. Quando o hospital finalmente recebeu reclamações suficientes para abrir uma investigação, ela correu para Jacob chorando. Eu só estava tentando ajudar. Queria aliviar a tensão deles com uma brincadeira. Como eu ia imaginar que eles levariam isso a sério? Carrie gritou comigo na frente de todo mundo como se eu tivesse cometido um crime federal. Ela se fez de vítima, e Jacob me culpou por ser insensível. Até hoje. Quando fomos buscar a medula, a família do doador estava devastada pela perda. Sloane resolveu fazer mais um espetáculo. Vocês deveriam considerar uma verdadeira bênção doar a medula para mim. A família ficou tão ofendida que quase retirou o consentimento na mesma hora. Tive de me humilhar, explicando a urgência médica e todos os protocolos profissionais até minha garganta ficar seca, apenas para consertar a bagunça que ela havia causado. Assim que saímos, Sloane começou a chorar, dizendo que eu a havia desrespeitado. Na época, simplesmente a ignorei,
mas nunca imaginei que ela seria louca o bastante para fazer algo assim dentro de um avião. Ao ver o caos, um brilho de triunfo apareceu em seus olhos. Ela ergueu ainda mais a voz, gritando por cima do pânico. Se você não abrir essa caixa e desarmar a bomba agora, todos nós vamos morrer. A comissária empalideceu. Senhora, entregue a caixa para inspeção imediatamente. Ajustei o broche na lapela e olhei para Jacó. Você é o representante legal da paciente. Tem certeza de que quer abrir isso? Naquele momento, a mãe de Jacó já estava preparada para a cirurgia, esperando que aquelas células salvassem sua vida. Mas as células tronco da medula óssea são extremamente frágeis. Assim que o crioresfriador é aberto em um ambiente não estéril, elas morrem instantaneamente. Tornam-se inúteis. Jacob me lançou um olhar cheio de irritação. Carrie, você pode cooperar só desta vez? Claro. Abra. A decisão é minha. A tripulação se aproximou cautelosamente para avaliar a situação. Sloane mal conseguiu conter a ansiedade. Com um brilho travesso e malicioso nos olhos, ela avançou e arrancou a tampa da caixa. Jacob permaneceu ao lado dela, sorrindo com carinho. Ele não fazia ideia de que não acabara apenas de condenar o conteúdo da caixa. Acabara de matar a própria mãe. No momento em que a tampa foi arrancada, minha respiração falhou. Não foi porque lamentei todos os meus esforços desperdiçados. Foi o instinto de um médico, o impulso primordial de impedir que uma vida se perdesse. Então me lembrei dos rostos de Jacob e da mãe dele enquanto me empurravam para a morte. Meu coração endureceu como pedra. Quando a tampa caiu, uma nuvem de névoa branca e gelada se espalhou pelo ar da cabine. Naquele único segundo de exposição, as células da medula óssea morreram. Antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, o grito de Sloane rasgou o avião. Abaixem-se! Vai explodir! A cabine mergulhou no caos. Os passageiros se encolheram, protegendo a cabeça, enquanto outros corriam para o fundo da aeronave, gritando com os comissários de bordo. Por que vocês abriram isso? Ficaram loucos! Alguém gritou entre lágrimas e palavrões. A cacofonia era ensurdecedora, vibrando de forma aguda contra meus tímpanos. Fiquei ali, perfeitamente calma, sentindo apenas um leve pesar pelas outras pessoas envolvidas. A jovem que doou a medula de forma altruísta, os coordenadores que venceram inúmeras barreiras burocráticas, a equipe cirúrgica que aguardava prendendo a respiração. Nenhum deles sabia que a esperança acabara de morrer a 30 mil pés de altitude. E a responsável estava escondida entre a multidão, continuando sua atuação vil e amadora. Sloane permanecia atrás de uma fileira de assentos, agarrada à manga de Jacob como um coelho assustado. Mas eu sabia a verdade. Aquele tremor não era medo. Era adrenalina. Ela vivia para aquilo. Ser o centro das atenções. Manipular as emoções de todos. Ela estava embriagada pelo drama. Os segundos passaram. Nada aconteceu. Nenhuma explosão. Nenhum incêndio. Nenhuma fumaça. Apenas os materiais de resfriamento cuidadosamente acondicionados dentro do crioresfriador de medula óssea, liberando um frio constante e suave. A cabine permaneceu em silêncio por quase 1 minuto. As pessoas começaram a erguer a cabeça lentamente por trás dos assentos. A comissária de bordo, que havia se preparado para o impacto, permaneceu imóvel, completamente confusa. Alguns passageiros mais corajosos se aproximaram para inspecionar a caixa. A expressão deles rapidamente se transformou em indignação. É só uma caixa de transporte médico. Não tem bomba, nunca teve. Isso foi algum tipo de brincadeira doentia? Como se estivesse esperando exatamente por aquele momento, Sloane piscou e deixou escapar uma risadinha. Ha, meu Deus, eu sou uma atriz tão boa. Enganei vocês direitinho. Ela se curvava de tanto rir, enquanto as lágrimas falsas ainda brilhavam em suas bochechas. Estava radiante, orgulhosa da própria atuação. Mas não percebeu o que realmente havia nos olhos de todos naquele avião. Não era admiração. Era pura e intensa raiva. Passageiros se levantaram um após o outro, apontando para o rosto de Sloane. O que há de errado com você? Acha que colocar a vida de todo mundo em risco é uma piada? Sloane se encolheu, e seus olhos voltaram a se encher de lágrimas. Eu só sou uma boa atriz. Isso é crime? Jacob, estou com medo. Por que eles estão sendo tão cruéis comigo? Ela se aninhou no peito de Jacob, agindo como se fosse a vítima de uma grande injustiça. Jacob a abraçou com força, falando com uma arrogância despreocupada. Ela é jovem, só gosta de brincar. Além disso, nada realmente aconteceu. Aconteceu? Por que vocês estão fazendo tanto alarde por nada? Nem a comissária de bordo que estava por perto conseguiu evitar revirar os olhos. Apesar da tensão, os protocolos precisavam ser seguidos. A tripulação conteve a raiva e foi acalmar o restante dos passageiros. Em seguida, um comissário conferiu cuidadosamente os registros de transporte, as certificações do hospital e todos os documentos que eu havia fornecido. Sua expressão ficava cada vez mais séria a cada página. Isto é realmente um transporte médico de emergência, disse ele, com a voz carregada de gravidade profissional. Vamos solicitar prioridade para pousar o mais rápido possível. Nem pense nisso, Jacob interrompeu friamente. Virei a cabeça. Jacob enxugava as lágrimas de Sloane com uma delicadeza quase paternal. Nem sequer levantou os olhos ao falar. Voar rápido demais ou fazer uma descida muito brusca pode causar turbulência. A Sloane vai ficar assustada. A medula pode esperar mais alguns minutos. E se a turbulência a traumatizar? Baixei o olhar, recusando-me a dizer uma única palavra. O comissário abriu a boca para argumentar, mas apenas balançou a cabeça e foi embora. Agora que toda a atenção havia passado, Sloane voltou a ficar inquieta. Jacob, meu estômago está estranho. Estou com muita vontade de tomar alguma coisa gelada. Jacob olhou para ela e soltou uma risada suave. Sua danadinha. Se queria uma bebida gelada, bastava pedir.
Para que todo esse drama? Mas a comissária de bordo já havia informado que não havia bebidas geladas disponíveis. Os olhos de Sloane percorreram a cabine até pararem no crioresfriador de medula óssea aos meus pés. Essa caixa não é refrigerada. Podemos usá-la para gelar nossos refrigerantes. Desta vez, nem senti vontade de impedi-la. As células já estavam mortas. Discutir não serviria para nada. Mas o fato de eu não impedir também não significava que assumiria a responsabilidade pelas escolhas deles. Olhei para Jacob, falando com um tom calmo e profissional. Senhor. Harrison, o senhor é o representante legal da paciente. Abrir este crioresfriador novamente tornará o restante do material biológico completamente inviável. Por favor, confirme. O senhor autoriza a abertura da unidade e o manuseio do conteúdo biológico? Enfatizei deliberadamente a palavra confirme. A testa de Jacob se franziu em pura impaciência. Carrie, você já terminou? Acha mesmo que abrir uma tampa estraga a medula por mágica? Quem você está tentando assustar? A Sloane cresceu como um caso de caridade. Nunca andou de avião. Está animada. Só quer uma bebida gelada? E você está amargurada por causa disso? Assenti calmamente. Então, o senhor confirma a abertura? Confirmo. Pode abrir. Ele nem esperou por um membro da tripulação. Abaixou-se e arrancou a tampa com as próprias mãos. Jacob jogou os materiais estéreis de proteção e as bolsas contendo as células para o lado como se fossem lixo. Sloane sorriu triunfante enquanto colocava suas bebidas dentro da caixa. Jacob, você é o melhor. Recostei-me no assento, fechei os olhos e descansei. Quando o avião finalmente pousou e as portas se abriram, Jacob pegou a bolsa de Sloane com uma das mãos e a protegeu com a outra enquanto saíam. Ele havia se esquecido completamente de que eu era sua namorada. Também havia se esquecido de que aquela viagem não era um passeio romântico com Sloane. Era uma missão para salvar a vida da própria mãe. Reprimi todas as minhas emoções e recolhi silenciosamente o crio-resfriador destruído. Do lado de fora do aeroporto, o motorista da família Harrison já esperava, olhando o relógio com ansiedade. Assim que entramos no carro, Sloane envolveu os braços em Jacob. Sua voz era doce como mel. Jacob, o dia está tão lindo. Podemos ir a Disneyland antes de irmos ao hospital? As mãos do motorista se apertaram visivelmente no volante. Para minha incredulidade, Jacob realmente considerou o pedido. Sloane balançou o braço dele, fazendo um charme calculado. Passei por tanto trauma naquele avião, Jacob. Só preciso me divertir um pouco para relaxar. Além disso, é só medula. Mais algumas horas não vão fazer diferença, certo? Jacob cedeu imediatamente. Tudo bem. O que você quiser. O motorista não conseguiu mais se conter. Sua voz saiu cautelosa e trêmula. Senhor, o hospital está ligando sem parar. O rosto de Jacob escureceu, e o motorista se calou na mesma hora. Finalmente olhei para Jacob. Minha voz era fria, profissional e completamente distante. Seguindo o protocolo médico, estou lhe dando um último aviso. A medula naquele crio-resfriador está inviável. O senhor deve entrar em contato imediatamente com o registro da Be The Match para verificar se existe um doador de reserva ou avisar o hospital para ajustar o plano cirúrgico. Sloane aproveitou a oportunidade e lançou um olhar teatralmente magoado para mim. Carrie, se você quer ir à Disneyland com a gente, é só dizer. Por que está desejando a morte da mãe do Jacob? A expressão de Jacob ficou sombria. Carrie, o que há de errado com você? Desde que embarcamos naquele voo, você só fala esse tipo de absurdo alarmista. Está tentando estragar o dia da Sloane de propósito? O tom da voz dele era exatamente o mesmo do dia em que me matou. Apenas assenti, empurrei a porta e saí do carro. O SUV preto arrancou um segundo depois, deixando-me para trás. Na minha vida anterior, eu teria ligado imediatamente para o coordenador de transplantes do hospital para organizar um plano de contingência. Mas agora, permaneci em silêncio, olhando para o crio-resfriador em minhas mãos. Não adiantava. Uma amostra completamente inviável, somada a uma família que não valorizava a vida humana, significava que mobilizar mais recursos médicos seria apenas um desperdício. Chamei um táxi. Quando o motorista perguntou para onde eu queria ir, respondi com o nome do hospital e me recostei no banco, fechando os olhos. A cena no terraço da minha vida passada voltou a passar diante das minhas pálpebras como um pesadelo recorrente. Enquanto o vento assobiava junto aos meus ouvidos durante a queda, eu não conseguia entender. Fui eu quem salvou a vida dela. Então por que era eu quem precisava morrer? Agora eu finalmente entendia. Algumas pessoas merecem exatamente o destino que têm. Se você insistir em salvá-las, apenas transfere a desgraça delas para si mesmo. Cheguei ao hospital 30 minutos depois. Quando entrei no centro de transplantes carregando a caixa térmica, vi Jacob correndo em minha direção. Seu pai finalmente conseguira encontrá-lo e gritara tanto ao telefone que ele foi obrigado a aparecer. O Sr. Harrison estava diante da sala de cirurgia, com o rosto tomado pela fúria. Onde diabos você estava? Sua mãe já está preparada. Onde está a medula do doador? Jacob congelou. Antes que conseguisse responder, Sloane fez um biquinho ao lado dele. Sr. Harrison, por que o senhor está sendo tão malvado? Jacob só estava cuidando de mim. Eu tive um ataque de pânico enorme no avião. O Sr. Harrison lançou um olhar para ela, o rosto tomado pelo desprezo. Mas aquele não era o momento para discutir. Ele arrancou o crio-resfriador das minhas mãos, falando com urgência. Depressa! Levem isso para dentro! Uma enfermeira pegou a caixa imediatamente e desapareceu pela porta da sala de cirurgia. O corredor mergulhou em um silêncio pesado. O Sr. Harrison andava de um lado para o outro, enquanto gotas de suor escorriam por sua testa. Pela primeira vez, Jacob demonstrou um verdadeiro sinal de inquietação. Ele se aproximou de mim e perguntou em voz baixa. Carrie, vai ficar tudo bem, não vai? Não respondi.
Alguns minutos depois, as portas duplas da sala de cirurgia se abriram. O cirurgião-chefe saiu ainda usando a máscara, mas seus olhos estavam carregados de exaustão e pesar. Meus sentimentos. A paciente sofreu complicações graves durante o procedimento e faleceu. A principal causa foi a inviabilidade das células doadoras. Elas perderam completamente a viabilidade após serem expostas à temperatura ambiente. O transplante fracassou. Minhas mais sinceras condolências. Jacob ficou completamente imóvel. Toda a cor desapareceu de seu rosto, deixando-o pálido como um fantasma. O que o senhor acabou de dizer? Jacob parecia ter sido atingido por uma barra de ferro. Seus lábios tremiam, enquanto toda a cor desaparecia de seu rosto. Ao vê-lo desabar, senti uma satisfação sombria e cruel. Na minha vida passada, ajoelhei-me no chão e destruí minha própria dignidade apenas para dar à mãe dele uma chance de sobreviver. Nesta vida, quem assinou pessoalmente a sentença de morte dela foi o próprio Jacob. O cirurgião-chefe suspirou, com a voz carregada de pesar. As células doadoras estavam completamente inviáveis, devido à exposição repetida e à perda do controle de temperatura. A paciente sofreu complicações graves durante o procedimento, e todas as tentativas de reanimação falharam. A xícara de café do Sr. Harrison caiu no chão, estilhaçando-se em inúmeros pedaços. Ele virou a cabeça para mim, os olhos afiados como lâminas. O que aconteceu? Você era a responsável pelo transporte. Antes que eu pudesse dizer uma única palavra, Sloane já estava soluçando, com lágrimas escorrendo sob comando. Carrie não fez isso por mal. Ela insistiu em usar o crioresfriador para gelar os refrigerantes, e nós não conseguimos impedi-la. Sr. Harrison, por favor, não fique tão abalado. Ela se escondeu atrás de Jacob, representando perfeitamente o papel da testemunha traumatizada. O ódio nos olhos do Sr. Harrison era absoluto. Não restava nenhum traço do homem gentil e paternal que fingira ser durante tantos anos. Sua inútil! Eu pago uma fortuna ao seu hospital, e você nem consegue transportar uma única caixa de medula óssea. Se não fosse pela sua negligência, minha esposa ainda estaria viva. Chamem a polícia! Quero essa mulher atrás das grades! Quero que ela pague pela vida da minha esposa com a própria vida! Todos os olhares no corredor se voltaram para mim. Alguns colegas tentaram me defender em voz baixa. Deve haver algum engano. A doutora Carrie jamais faria uma coisa dessas. A garganta de Jacob se moveu, como se ele quisesse falar, mas permaneceu em silêncio, permitindo que o pai despejasse todos aqueles insultos sobre mim. Era quase engraçado. Na minha vida passada, morri porque salvei a mãe dele. Nesta vida, apenas obedeci rigorosamente às ordens de Jacó, e mesmo assim, eles ainda queriam me transformar na culpada. O som de passos apressados ecoou pelo fim do corredor. Policiais surgiram acompanhados por membros da diretoria do hospital. Assim que o Sr. Harrison viu os uniformes, apontou um dedo trêmulo para mim e rugiu. Foi ela! Ela matou minha esposa! Prendam essa mulher agora! Levantei os olhos e sorri de forma fria. Por que tanta pressa? Vamos acertar essa conta, ponto por ponto. Oficiais, foi ela! Sloane interrompeu com os olhos vermelhos e inchados, interpretando o papel da defensora de coração partido. Aquela medula tão preciosa foi destruída nas mãos dela. Ela é a responsável pela morte da Sra. Harrison. Para surpresa dela, o policial que liderava a equipe passou direto por ela. Senhora Sloane, recebemos uma denúncia sobre uma falsa ameaça de bomba feita durante um voo hoje. Sloane entrou em pânico e o interrompeu imediatamente. Não, oficial. Eu vi a Carrie agindo de forma muito suspeita. Achei sinceramente que aquele crioresfriador representava uma ameaça. Eu só estava preocupada com a segurança do voo. Acho que a Carrie estragou as células de propósito e agora está tentando me incriminar. Um silêncio absoluto tomou conta do corredor. O diretor do hospital franziu a testa e voltou o olhar para mim, esperando uma explicação. Eu não discuti. Não chorei. Apenas ergui a mão e soltei o pequeno broche preso à lapela do meu jaleco. Aquilo não era um enfeite. Era uma câmera corporal de alta definição. Tenho a gravação completa de toda a viagem. O corredor mergulhou em um silêncio tão absoluto que era possível ouvir a respiração de todos. O rosto de Sloane congelou no meio do soluço. Jacob ergueu a cabeça de repente, a pele ficando pálida, quase translúcida. Desprendi a câmera corporal da lapela e a entreguei aos policiais. Desde o momento em que recebi a medula, passando pelo diálogo com a família do doador, pelas 2 aberturas não autorizadas do crioresfriador e pelo que aconteceu após o pouso, tudo foi gravado. Já que a família quer responsabilizar alguém, vamos descobrir quem realmente matou a paciente. Os policiais acessaram as gravações imediatamente. Uma multidão se reuniu ao redor do tablet, no corredor, assistindo ao pesadelo se desenrolar quadro a quadro. Na tela, Sloane aparecia com os olhos arregalados, gritando que havia uma bomba e provocando uma onda de pânico por toda a cabine. Em seguida, minha voz soava clara e firme. Sr. Harrison, abrir isto fará com que as células se tornem inviáveis. O senhor tem certeza de que deseja prosseguir? A confirmação verbal de Jacob era inequívoca. Era uma prova incontestável. Quando o vídeo terminou, o diretor do hospital pousou o tablet sobre um banco, com o rosto tomado pela indignação. A doutora. Carrie seguiu rigorosamente todos os protocolos médicos. Ela advertiu a família e jamais abriu aquele crioresfriador por conta própria. As pessoas que adulteraram um material médico de emergência foram justamente os familiares da paciente. Este hospital registrará um boletim de ocorrência contra Jacob Harrison e Sloane Bennett por obstrução do transporte de material médico. O policial responsável fechou o bloco de anotações. Na verdade, eles já estavam ali porque a companhia aérea havia registrado uma ocorrência após a falsa ameaça de bomba durante o voo. Fazer uma falsa denúncia desse tipo era um crime grave e havia provocado pânico generalizado entre os passageiros. Além disso, dezenas de passageiros enviaram vídeos gravados com seus celulares.
Nas imagens, Sloane aparecia gritando, "Bomba!" e logo depois, rindo das próprias habilidades de atuação. Os vídeos já haviam se espalhado pelas redes sociais. A indignação pública crescia rapidamente. Quando especialistas em medicina explicaram que a atitude dos dois não apenas desperdiçou uma doação extremamente rara, mas também causou diretamente a morte de uma paciente, a revolta atingiu o auge. Sloane Bennett, Jacob Harrison, os senhores deverão nos acompanhar até a delegacia. As palavras atingiram Sloane como um golpe. Suas pernas cederam, e ela caiu de joelhos no chão. Pela primeira vez estava verdadeiramente apavorada. Não! Era só uma brincadeira. Eu não queria que isso acontecesse. Jacó, diga a eles. Você sabe que eu só estava atuando. Eu só queria fazer todo mundo rir. Jacó permaneceu imóvel, como uma casca vazia. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Então, como se finalmente despertasse de um pesadelo, ele se virou e agarrou o pulso de Sloane. Seus olhos estavam vermelhos e cheios de desespero. A sua brincadeira matou minha mãe. Ela está morta. Sloane, ela morreu por sua causa. Ele gritou tão alto que sua voz ecoou por todo o hospital. Parecia que finalmente havia entendido que uma simples brincadeira podia custar uma vida. Ele apertou o pulso dela com tanta força que Sloane começou a ofegar de dor, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Na vida passada, Jacob teria entrado em pânico e passado horas tentando consolá-la. Desta vez, apenas a encarou. Então ergueu a mão e lhe deu um tapa tão forte que sua cabeça virou para o lado. A bochecha dela inchou quase instantaneamente. Observei tudo à distância, assistindo aos dois se destruírem mutuamente. Era patético. Jacob nunca mudava. Na minha vida passada, enquanto a mãe dele ainda estava viva, ele me culpava por arruinar a vida de Sloane. Nesta vida, depois que a mãe morreu, despejou toda a culpa sobre Sloane. Mas em nenhum momento admitiu que foi ele quem autorizou a abertura do crioresfriador. Foi ele quem insistiu em usá-lo para gelar refrigerantes. Ele nunca foi inocente. Apenas sempre encontrou alguém para carregar a culpa em seu lugar. Quando os policiais avançaram para algemá-los, Sloane agarrou sua última esperança. Ela levou as mãos ao ventre e gritou. "Vocês não podem me prender! Eu estou grávida!" A voz de Sloane era aguda e estridente, e seu corpo tremia como uma folha ao vento. Desta vez, porém, ninguém acreditou nela. Todos naquele corredor já haviam assistido à sua grande atuação. O Sr. Harrison soltou uma risada fria e carregada de desprezo. Os olhos de Jacob permaneciam vazios. Outra encenação? Existe ao menos uma palavra verdadeira saindo da sua boca? Até os policiais franziram a testa, sem interromper a aproximação. Primeiro, ela inventou a história da bomba. Depois, fingiu ser uma vítima inocente. Agora dizia estar grávida. Quem ainda cairia nessa? Naquele instante, o telefone do diretor do hospital tocou. Era a família da doadora. A mãe, que acabara de perder a filha e encontrara forças para autorizar a doação da medula, tinha visto os vídeos que viralizaram. Ela reconheceu Sloane. Chorou até desmaiar. O último ato de bondade deixado por sua filha havia sido tratado como uma brincadeira. A família não deixaria aquilo passar. O advogado deles já estava na linha. Nós autorizamos a doação para salvar uma vida, não para que a medula da nossa filha fosse transformada em motivo de diversão. Quem destruiu essa doação responderá por isso com todo o rigor da lei. Sloane começou a hiperventilar. Ela correu até mim e tentou se agarrar às minhas pernas. Carrie, por favor, diga alguma coisa. Diga que eu só fui imatura. Você é tão bondosa, Carrie. Por favor, me salva. Olhei para ela e me lembrei da minha vida anterior. Lembrei-me de estar ajoelhada naquela cabine, implorando ao piloto, à tripulação e a todos os passageiros. Enquanto isso, Sloane assistia a tudo, divertindo-se com o espetáculo. Ela filmava meu desespero com um sorriso no canto dos lábios. Dei um passo para trás, deixando que sua mão tocasse apenas o chão. Quando os policiais voltaram a se aproximar, Sloane recuou tomada pelo pânico. Eu estou grávida de verdade. Vocês não podem me prender. Jacob, diga alguma coisa. Jacob apenas a encarou. Seu olhar era frio como gelo. Grávida ou não? O que isso tem a ver comigo? Aquelas palavras foram o golpe final. Sloane congelou. No instante seguinte, toda a cor desapareceu de seu rosto. Suas pernas perderam a força, e ela deslizou lentamente pela parede. Meu olhar acompanhou o movimento por instinto. Então minhas pupilas se contraíram. Sob a barra de seu vestido branco, uma mancha vermelho escura começava a se espalhar. O sangue escorria lentamente por sua perna, formando uma trilha irregular antes de pingar no chão em um ritmo contínuo e perturbador. Alguém no corredor finalmente gritou. Ela está sangrando! Chamem um obstetra imediatamente! Sloane apertou o ventre com as duas mãos. Sua voz saiu fraca e entrecortada. Me ajudem, meu bebê. Salvem o meu bebê. No momento em que as portas da sala de emergência se fecharam atrás de Sloane, permaneci no corredor e senti meu estômago revirar. Não era compaixão. Era puro desprezo. O resultado saiu rapidamente. Ela havia sofrido um aborto espontâneo. 7 semanas de gestação. Fiquei olhando para aquele número e comecei a rir. Durante aquelas 7 semanas, eu vinha trabalhando em plantões noturnos sem parar. Corria entre emergências, fazia rondas e arrancava pacientes das garras da morte na sala de cirurgia. Ao mesmo tempo, ainda me preocupava com a mãe de Jacob. Entrei em contato com hospitais de outros estados, acompanhei o registro de doadores e enfrentei uma montanha de burocracia para coordenar inúmeros procedimentos. Tudo para conseguir aquela medula a tempo. E Jacob? Enquanto me abraçava e dizia que Sloane era apenas um caso de caridade, como uma irmã, e que eu estava imaginando coisas. Ele já havia ultrapassado todos os limites com ela.
Acho que para ele, irmã era apenas um código para amante. Não é de admirar que, na minha vida passada, ele tenha escolhido sacrificar a minha vida para salvar a dela. Quando as portas da sala de recuperação se abriram, Sloane já estava acordada. Seu rosto estava completamente abatido. Assim que viu Jacob, começou a hiperventilar. O bebê se foi! Nosso bebê se foi! Jacob, você não pode me abandonar agora! Você prometeu que ia se casar comigo! O Sr. Harrison permanecia ao lado, com o rosto tão sombrio quanto uma tempestade. Você matou minha esposa e ainda acha que vai entrar para esta família? Continue sonhando. Ele se virou para os policiais, falando em um tom glacial. Assim que ela estiver em condições, cumpram o procedimento padrão. Prendam-na. Processem-na. Não me importo. Sloane perdeu completamente o controle. Ela correu para segurar a mão de Jacob, mas ele recuou como se ela estivesse contaminada. O quarto mergulhou no caos. Parei junto à porta, sem qualquer intenção de entrar. Foi então que o Sr. Harrison me viu. Toda a sua postura mudou imediatamente. Carrie, a família Harrison lhe deve um enorme pedido de desculpas. Jacob foi um idiota. Ficou cego por causa daquela mulher. Mas a única futura nora que eu sempre reconheci foi você. Vou consertar tudo isso. Jacob nunca mais terá qualquer contato com aquela criatura. Quase ri na cara dele. A esposa havia morrido. O filho o traíra. A amante do filho acabara de perder o bebê. Mesmo assim, ele ainda tentava me convencer a voltar para aquela família, como se eu fosse apenas um objeto valioso que pudesse ser recolocado no lugar. Não precisa se preocupar, respondi com tranquilidade. Jacob e eu não temos mais nenhuma relação. Virei as costas e fui embora. Atrás de mim, Jacob finalmente pareceu despertar do choque. Ele tropeçou ao correr atrás de mim. Carrie! Não olhei para trás. Quando você joga o lixo fora, não volta para buscar o saco. Só não imaginava que o karma reservado para Jacob e Sloane seria muito mais cruel do que qualquer coisa que eu pudesse ter previsto. Com a esposa morta, o Sr. Harrison voltou toda a sua fúria contra Jacob. Na frente dos advogados e de toda a família, ele o deserdou oficialmente. Cancelou todos os seus cartões, demitiu-o da empresa e confiscou sua cobertura e seus carros. Também anunciou publicamente que qualquer empresa parceira da família Harrison estava proibida de contratá-lo. No dia do funeral, Jacob sequer teve permissão para entrar na capela. O Sr. Harrison chegou a declarar aos investigadores: se houver um processo criminal pela morte da minha esposa, a família Harrison não protegerá ninguém, nem mesmo Jacob. Foi ele quem assinou os termos e deu a confirmação verbal. Ele deve assumir a responsabilidade pelos próprios atos. A notícia se espalhou por toda Chicago em questão de horas. Jacob Harrison havia sido completamente abandonado pelo pai. Foi então que ele começou a me perseguir. Alguns dias ficava na porta do hospital com um buquê de flores nas mãos, os olhos vermelhos e desesperados. Em outros, ajoelhava-se na calçada após o fim do meu plantão noturno, implorando por uma segunda chance. Pedia perdão. Dizia que Sloane o havia manipulado. Dizia que só depois da morte da mãe percebeu quem realmente era importante. Eu sequer olhava para ele. Arrependimento tardio vale menos que poeira. Além disso, o que ele me ofereceu nunca foi amor. Foi traição. Então, em um dos meus dias de folga, meu celular começou a vibrar sem parar com mensagens dos colegas. Abri o grupo do hospital e encontrei dezenas de notificações chegando em sequência. Os protagonistas eram dois rostos extremamente familiares. Ao que tudo indicava, Sloane havia retomado suas encenações dentro da prisão. Segurava a barriga, gritava que estava sofrendo uma hemorragia e dizia que o hospital havia cometido um erro ao lhe dar alta. Exigiu ser examinada novamente. Os agentes penitenciários a levaram de volta ao hospital. Assim que entrou, começou a gritar meu nome, dizendo que eu era a única médica que compreendia sua condição. Por sorte, eu não estava de plantão naquele dia. Meus colegas disseram que eu havia escapado por pouco. Mas por uma dessas ironias do destino, Jacob apareceu no hospital naquele mesmo dia, carregando um buquê de rosas para me esperar. Os dois acabaram se encontrando no corredor do centro cirúrgico. Os olhos de Sloane ficaram imediatamente vermelhos. Você nem foi me visitar na prisão, mas vem todos os dias atrás dela? Jacob já não demonstrava qualquer traço de carinho. Cala a boca! Por que uma pessoa como você ainda não morreu? Aquilo foi a gota d'água. Sloane já estava à beira de um colapso psicológico. Ao ouvir aquelas palavras, perdeu completamente o controle. Ninguém percebeu que ela havia escondido um bisturi na manga do uniforme. Antes que qualquer pessoa pudesse reagir, ela puxou a lâmina e avançou. Vai para o inferno, Jacob! O bisturi afundou profundamente em seu abdômen. O corredor se transformou em um cenário de caos. As pessoas gritavam. Os agentes penitenciários tentavam tomar a arma de suas mãos. As enfermeiras correram para conter a hemorragia de Jacob. Mesmo enquanto era imobilizada no chão, Sloane continuava berrando de forma histérica. A culpa é sua! A culpa é de todos vocês! Vocês me transformaram nisso! Porque só eu deveria ir para o inferno! Quando a última foto apareceu no grupo do hospital, fiquei olhando para ela durante muito tempo. Na imagem, o chão estava coberto de sangue. Jacob segurava o próprio abdômen, com o rosto branco como um fantasma. Só consegui pensar em uma coisa. Uma única facada não bastava. Aquilo não chegava nem perto da dor que senti quando fui assassinada na minha vida passada. Pena que ela não terminou o serviço. A facada não atingiu nenhum órgão vital. Jacob teve sorte. Sobreviveu à cirurgia de emergência. Mas o destino tinha um senso de ironia mais cruel do que qualquer bisturi. Durante a recuperação, um exame de sangue de rotina apresentou alterações. Após uma biópsia da medula óssea, veio o diagnóstico definitivo: leucemia.
Quando o resultado apareceu em seu prontuário, Jacob permaneceu sentado na cama do hospital por horas, incapaz de dizer uma única palavra. Os médicos explicaram o tratamento, as chances de recuperação e a necessidade de um transplante. No fim, se quisesse sobreviver, precisaria de um doador compatível. Era ao mesmo tempo poético e revoltante. Aquilo que ele tratou como lixo, aquilo que deixou ser destruído por causa de um refrigerante, agora era sua única esperança de viver. Mas, desta vez, o destino não estava ao lado dele. O registro da Be The Match não encontrou nenhum doador totalmente compatível. Havia possíveis compatibilidades entre parentes da família Harrison, mas o Sr. Harrison deu uma ordem fria. Ninguém faria uma doação para Jacob. Jacob definhou naquela cama de hospital. A cada dia, ficava mais magro e mais pálido, parecendo mais um cadáver do que um paciente. Ele veio me procurar uma última vez. Eu acabara de sair da sala de cirurgia quando o vi no fim do longo corredor. O avental do hospital pendia sobre seu corpo esquelético, balançando enquanto ele caminhava lentamente. Em poucas semanas, havia se tornado apenas a sombra do homem que um dia conheci. Ele me olhou com os olhos vermelhos e inchados. Sua voz saiu rouca. Carrie, eu sei que não tenho o direito de pedir seu perdão, mas sinto muito, muito mesmo. Se eu tivesse ouvido você naquele avião, se eu não tivesse deixado a Sloane fazer o que fez, se eu não tivesse tratado a vida da minha mãe como uma brincadeira. Será que ela está me levando embora agora, do mesmo jeito que eu a levei? Eu o encarei por um longo momento antes de responder. Jacob, uma das palavras mais inúteis que existem é desculpa. A única coisa que me conforta é saber que você finalmente entendeu que ninguém vai permanecer ao seu lado para sempre, e que ninguém é obrigado a pagar o preço pela sua irresponsabilidade. Ele não conseguiu responder. Apenas permaneceu ali, observando as lágrimas caírem uma a uma sobre o piso frio do hospital. Olhei para o rosto que um dia amei, e depois aprendi a odiar. Não senti absolutamente nada, nem raiva, nem satisfação. Apenas vazio. Na minha vida passada, quando você e sua mãe me empurraram daquele terraço, vocês chegaram a pensar na dor que eu sentiria? Jacob ergueu a cabeça de repente. Suas pupilas se contraíram. Não me dei ao trabalho de explicar mais nada. Eu não lhe devia nenhuma explicação. Virei as costas e fui embora, sem olhar para trás. 3 dias depois, a notícia chegou. Às 4 da manhã, um paciente havia se jogado do terraço da torre cirúrgica. Morreu no impacto. Era Jacob Harrison. Encontraram um bilhete em seu quarto. Nele havia apenas 4 palavras. Carrie, me perdoe. Quando soube da notícia, não senti absolutamente nada. Apenas voltei ao meu trabalho e continuei registrando os prontuários dos pacientes. Meses depois, minha vida finalmente voltou ao rumo que deveria ter seguido desde o início. O hospital me concedeu a licença sabática que eu havia adiado por tanto tempo e retirou oficialmente qualquer responsabilidade minha pelo incidente com o transporte da medula. Como as provas eram incontestáveis e todos os meus procedimentos haviam seguido rigorosamente os protocolos, não apenas fui inocentada. Também fui promovida à equipe principal de transplantes. Algum tempo depois, o chefe da cirurgia me chamou de lado e deu um leve tapinha em meu ombro. Carrie, você fez a coisa certa. O dever de um médico é lutar pela vida. Mas isso não significa afundar junto quando um tolo decide afundar o próprio navio. Mais tarde, naquele mesmo ano, participei de uma cerimônia em homenagem aos doadores de órgãos. Em pé diante do memorial, observando as fotografias daqueles rostos tão jovens, senti meus olhos se encherem de lágrimas. As pessoas que oferecem a última luz de suas vidas para salvar um desconhecido jamais deveriam ser decepcionadas. Lembrei das palavras que disse a mim mesma quando despertei nesta nova vida. Pare de ser uma mártir. Chega de empatia sem limites. Mas olhando para aqueles doadores altruístas, finalmente compreendi. Eu não precisava abandonar minha bondade. Só precisava abandonar a necessidade de salvar homens egoístas e imaturos. Continuaria sendo médica. Continuaria caminhando entre a sala de cirurgia e a morte. Continuaria lutando para salvar vidas. Mas, desta vez, também aprenderia a salvar a minha. Nunca mais permitiria que alguém usasse minha bondade como uma coleira para me arrastar de volta ao fogo. Meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem do grupo da equipe de transplantes. Nova compatibilidade confirmada. Reunião da equipe amanhã às 7 horas. Olhei para a tela por alguns segundos e sorri. Então guardei o celular, virei-me e caminhei em direção à entrada do hospital. A noite ainda era escura, mas o caminho à minha frente nunca esteve tão claro. Fim, que Deus te abençoe.